Olá, eu sou Rafaele Lemos Ribeiro e esse vídeo é uma proposta do professor Luiz César, do CBiotech, da UFPB, e é também a segunda parte de um vídeo já publicado anteriormente, que falava a respeito das dissoluções, dissolubilidade e afins. O tema de hoje é a respeito dos fatores que afetam a solubilidade e formas de expressar a concentração. Bom, o primeiro fator que eu trouxe é a agitação. Por exemplo, quando adicionamos um suco em pó em um copo de água, sem mexer, ele eventualmente vai se dissolver sozinho. Porém, se pegarmos uma colherzinha e darmos aquela mexidinha, ele vai se dissolver mais rapidamente. Portanto, a agitação, ela aumenta a velocidade a qual um soluto se dissolve. Tá ok? A solubilidade, ela vai ser mais rápida. Outro fator que eu trouxe é a respeito da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Eu trouxe aqui o exemplo do chá gelado e do chá quente. Quando adicionamos açúcar no chá gelado, ele vai demorar um pouco mais para se dissolver. E muitas vezes, quando você terminar de beber, provavelmente vai sobrar um pouquinho de açúcar no fundo do copo, que não se dissolveu ainda, porque não teve tempo. Enquanto o chá quente, o açúcar ele vai se dissolver mais rapidamente. Porém, quando falamos em gases, eles funcionam de maneira oposta. Em temperaturas mais elevadas, eles serão menos solúveis, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do gás diminui. Outro fator que eu trouxe é a respeito do tamanho da partícula. É mais uma questão de senso comum. Quanto menor vai ser uma partícula, mais rápido essa substância vai se dissolver, porque ela sendo menor, dá uma superfície de contato maior para poder interagir com as moléculas do solvente e dessa forma se dissolver. Por isso que usamos açúcar em pequenos cristais. Então, quanto menor, maior a superfície de contato, por isso se dissolve de maneira rápida. O quarto fator é a pressão. Esse fator não afeta os sólidos, mas afeta os gases. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade de um gás. Isso explica porque quando deixamos o refrigerante aberto, ele fica choco, ele fica sem gás, ele fica menos efervescente, menos gaseificado. Porque você vai diminuir a pressão e dessa forma a solubilidade do CO2 vai diminuir também consequentemente, certo? Bom, outro assunto que eu vou abordar nesse vídeo é a respeito
de quais são as formas de expressar a concentração. A primeira, temos a concentração comum. A concentração comum é a massa do soluto expressa em gramas, dividida pelo volume da solução expressa em litros. Cálculo bem simples. Concentração molar ou molaridade é a relação aí entre o número de mols do soluto pelo volume da solução, ou então a massa do soluto em gramas dividido pela massa molar expresso em gramas por mol multiplicado pelo volume da solução. Outra maneira é a concentração em título. Concentração em título é a porcentagem, o percentual em massa da solução. E pode ser calculado pela massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que título, como é um percentual, ela não tem unidade, porque é expressa em porcentagem, certo? Quando a solução ela for gasosa ou apenas líquida, o título ele também pode ser calculado utilizando os valores de volume. Então, aqui temos título é igual a volume do soluto dividido pelo volume da solução. Partes por milhão. Bom, existem alguns casos em que a massa do soluto ela é muito pequena e deixa muito difícil o cálculo da porcentagem, do percentual. Então, é possível calcular a quantidade de soluto em gramas presente em 1 milhão de gramas da solução, que é 10 elevado à sexta, em notação científica. Então, aqui temos que uma parte por milhão é igual a uma parte do soluto dividido por 10 à sexta de solução. Nesse cálculo, a parte de soluto, ela pode ser em miligramas, e daí 10 à sexta de solução vai precisar estar em quilogramas, ou caso a parte do soluto já esteja em gramas, a solução vai ter que ser expressa em toneladas, tá certo? Molalidade ou concentração molar. Atenção para não confundir com concentração molar e molaridade expressos anteriormente, tá? A simbologia aqui é a letra W, molaridade em mol por quilogramas. Então, aqui temos 1000 vezes a massa do soluto em quilogramas, dividida pela massa do solvente, multiplicado pela massa molar do soluto, tá? Lembrando mais uma vez que a molaridade é expressa em mol por quilogramas. Relação entre as concentrações. Aqui é uma fórmula que envolve a densidade em caso de não existir todas as informações mencionadas anteriormente. Então, aqui temos que a concentração comum é igual a 1000 vezes a densidade multiplicada pelo título, tá certo? Agora vamos para alguns exemplos. Bom, a fim de clarear
tudo que foi explicado. Eu trouxe alguns exemplos bem simplórios de exercícios para que possamos resolver juntos. Então vamos lá. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Alternativa A, 2 gramas por litro. Alternativa B, 4 gramas por litro. Alternativa C, 6 gramas por litro. Alternativa D, 8 gramas por litro. Alternativa E, 10 gramas por litro. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem na resolução do exercício. Bom, neste caso, utilizaremos a concentração comum. Concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Sabendo que a massa do soluto é de 4 gramas e o volume da solução é de 2 litros, basta fazer a divisão e chegaremos no resultado de 2 gramas por litro. Alternativa A. Segundo o exercício, um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é: alternativa A, 0,15, alternativa B, 0,165, alternativa C, 66, alternativa D, 15, alternativa E, 150. Eu vou dar novamente um tempo para vocês pensarem em como resolver o exercício. Bom, primeiramente é necessário transformar 220 ml em litros. Apesar de ser uma conta muito simples, eu trouxe aqui a exemplificação da regra de 3. Então, se 1 litro é 1000 ml, 220 ml serão 0,22 litros. Dessa forma, podemos seguir com a concentração comum. Se 33 gramas de H2SO4 está para 0,22 litros de solução, quanto de H2SO4 vai estar para 1 litro de solução? Fazendo a conta rápida aqui, 1 vezes 33 dividido por 0,22, temos o resultado 150 gramas por litro. Portanto, alternativa é. Próximo exercício. Esse é um exercício da Unicamp. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto serão obtidos? Alternativa A, 8. Alternativa B, 6. Alternativa C, 4. Alternativa D, 2. Alternativa E, 1. Novamente, darei o tempinho para vocês pensarem em como resolver a questão. Bom,
Então, aqui novamente temos a concentração comum. Massa do soluto pelo volume da solução. Então, se temos já o valor da concentração, que é 8, igual a massa do soluto dividido por 0,25. Temos, então, que massa do soluto é igual a 8 vezes 0,25, chegando ao resultado de 2 gramas. Portanto, a resposta é a alternativa D. Bom, espero que tenham gostado da videoaula. Encerraremos por aqui e nos vemos na próxima.